Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 116, O Garoto Destinado. E sob os restos mortais de um guerreiro que lutou bravamente, que agora descansa em paz, os nossos heróis se ajudam para sair do que sobrou da sala de controle e escalar até a parte mais alta do Albion. No entanto, de toda forma, eles agora estavam presos naquele lugar, já que o único meio de locomoção que eles tinham foi destruído. E para piorar ainda mais a situação, eles também ficaram totalmente expostos à energia negativa exalada pelo Behemoth. Ou pelo menos foi o que eles imaginaram, pois logo todos percebem que as cinzas estavam apenas circulando ao redor deles, como se houvesse algo repelindo elas. E enquanto Donnie questionava o que aquilo significava, Xion, por sua vez, não tinha dúvidas de que isso era um feito do Senhor Tristan. Porém, o próprio Tristan acaba dizendo que mesmo com o poder de cura das deusas, seria praticamente impossível neutralizar um poder negativo tão poderoso quanto aquele. E para Tristan, só havia uma única pessoa com poder capaz de fazer isso: o Percival. Porém, o próprio Percival não consegue acreditar que é ele quem está fazendo isso. E até mesmo Donnie custa acreditar que as cinzas estão simplesmente se afastando por conta da presença do Percival. Mas para Tristan era bem claro, pois não foi à toa que o Rei dos Demônios disse que eles ficariam todos bem se Percival estivesse com eles. E diante disso, Tristan não podia deixar de mais uma vez perguntar: afinal, quem é você, Percival? E o Lancelot, por sua vez, acredita que o bom Sival deve provavelmente saber e pergunta se ele não se importaria de contar. No entanto, Percival de Magia revela que antes de contar, eles precisam primeiro lidar com os cães que os farejaram, pois diante deles estavam todos os Cavaleiros do Caos, que invadiram o reino dos demônios. E agora eles também sabiam que não foi a habilidade do Albion, e sim o Percival dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mortlac não esperava que tudo isso fosse obra dele, enquanto os demais Cavaleiros do Caos começam a questionar se ele é realmente o mais fraco dos Cavaleiros da Profecia. No entanto, essa já não seria mais a maior de suas preocupações, pois já sofrendo com os efeitos do miasma e energia negativa, Mortlac reconhece que eles estavam numa grande desvantagem agora. Porém, para tentar sobreviver àquilo, Tomitou mais uma vez manifesta seu poder divino, o Manto Sagrado, o que deixa Tristan surpreso. Alguém com a habilidade do clã das deusas? Por que essa pessoa se juntaria aos Cavaleiros do Caos? Mas Tomitou, ignorando Tristan, revela que eles estão literalmente no centro da fonte de todo aquele miasma.
E por conta disso, o manto sagrado não resiste e se desintegra totalmente, deixando novamente todos os Cavaleiros do Caos expostos ao miasma, e também desesperados, pois a morte se tornava algo inevitável. E morrer sem cumprir a missão dada por seu rei era ainda mais doloroso para cada um deles, que pediam perdão para o rei Arthur, antes que a chama de suas vidas se apagassem completamente. E lá de cima do Albion, todos estavam observando silenciosamente os últimos momentos dos Cavaleiros do Caos. E para Doni essa foi uma vitória bem rápida, que eles venceram sem nem mesmo precisar lutar. No entanto, Annie adverte o rapaz, pois um verdadeiro cavaleiro sagrado não diria algo assim, pois ela não iria se sentir orgulhosa de si mesmo sabendo que venceu de uma forma tão covarde como essa. Portanto, ela acredita que eles devem lutar contra eles de uma forma justa. Entretanto, Xion se intromete dizendo: uma criança que sonha demais com o cavaleirismo deveria ficar de boca calada. Eu sempre digo isso, não é? Que devemos agir com o pior cenário em mente. E dessa vez, Isolda pede desculpas a Annie, pois ela de uma certa forma dizia concordar com Xion. Já para Naxx, eles não podiam se dar ao luxo de perder mais nenhum companheiro, e que precisavam confiar no julgamento dos três líderes, Tristan, Percival e Lancelot. Mas Mortlac, por sua vez, não podia ficar esperando pela decisão dos seus inimigos. Portanto, naquele momento, ele escolhe fazer uma última aposta. O cavaleiro ergue sua mão, mostrando um estranho objeto, que ao lançar no chão, revela que Schwartz e seu grupo de demônios foram abatidos e capturados pelos Cavaleiros do Caos. E para surpresa e desespero do Percival, Lancelot e Tristan, Gawain também havia caído nas mãos do inimigo. Mas Tristan também fica abalado com a situação de Schwartz e os outros demônios. Schwartz se autocritica, dizendo que eles foram patéticos, pois foram surpreendidos com a presença inesperada de um membro do clã das deusas entre os humanos, e que essa pessoa era extremamente habilidosa, tendo um poder de combate comparado a um dos 4 arcanjos. E segurando Gawain, Mortlac desafia seus inimigos, perguntando: e agora, o que vocês irão fazer, 4 cavaleiros do Apocalipse? Pois se vocês não descerem até aqui, mais um dos seus amigos irá morrer. E isso inclui os demônios também. Naquele instante, podemos ver que Gawain e os demais estavam sofrendo e morrendo aos poucos com a exposição ao miasma. No entanto, Gawain grita dizendo que eles não precisam dar ouvidos aos Cavaleiros do Caos e que ela precisa arcar com as consequências de seus atos. Afinal, ela escolheu agir sozinha. Portanto, eles poderiam assistir lá de cima o seu fim, pois esse foi seu erro, e ela iria pagar por ele. No entanto, Mortlac questiona se ela está mesmo disposta a realmente se sacrificar para levá-los para a morte também. E sorrindo, Gawain apenas diz: se vocês realmente se consideram cavaleiros, parem de implorar por suas vidas usando reféns como escudos. Apenas aceitem a morte de uma forma nobre e digna. E ela termina dizendo: você cometeu um erro de cálculo, Mortlac, pois para eles eu não sou um amigo ou nem mesmo um companheiro, sou apenas um simples estranho. Porém, naquele instante, Tristan, Lancelot e Percival saltam lá de cima. Eles não hesitaram e fizeram sua escolha.
lutar para salvar Gawain, que fica extremamente surpresa por essa atitude da qual ela não esperava de seus companheiros. E como essa foi a escolha dos seus líderes, os demais pulam também, mas sabendo, já desde o começo que seria dessa forma. E assim, ambos os grupos ficam frente a frente, todos agora sob a proteção da magia de Percival. Mas no fim, Mortlac diz que sua aposta valeu a pena, enquanto Gawain, por sua vez, briga por eles terem escolhido o caminho mais difícil, que só idiotas escolheriam: arriscar suas próprias vidas por um completo estranho. Mas Percival é bem direto ao dizer: ninguém se conhecia no começo, mas após superar tantos obstáculos juntos, nós se tornamos mais do que grandes companheiros. E Gawain, você já se tornou há muito tempo um dos nossos grandes companheiros. Já Tristan, por sua vez, pede para que ela não menospreze todo o trabalho duro que ele teve tentando convencê-la a lhe acompanhar. Já Lancelot conta que ele pode até lhe prometer outro pudim. E além disso, Percival também diz que não pode deixar aquela cavaleira que ele salvou morrer antes dela lhe devolver aquilo que pegou dele. E ao escutar isso, os demais cavaleiros começam a questionar se realmente era verdade que Percival salvou a sua vida. Mas antes de Rosebank explicar, Mortlac começa a dizer: Percival, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, você é um garoto que admiramos apesar de ser nosso inimigo. Mas há algo que devemos fazer a todo custo, algo que devemos proteger. E para isso não podemos deixar você seguir em frente. Portanto, usaremos qualquer método que seja necessário. Mas enquanto escutava Mortlac dizer aquilo, ao mesmo tempo Percival escuta novamente aquela estranha voz de antes. E de repente, ele já se encontra dentro da mais repleta escuridão. Confuso, o garoto pergunta onde está Lancelot, Tristan e os outros, enquanto continua a escutar aquela voz que dizia: me ajude, estou assustado. E repentinamente o Percival de magia aparece bem diante dele dizendo: bem-vindo ao nosso mundo, Percival. E ele segue dizendo: você foi chamado pelo dono da voz. Você foi atraído para cá como consequência de sua ressonância com a voz. Mas ainda confuso, Percival indaga: dono da voz? Você sabe quem é essa pessoa que está falando comigo esse tempo todo? E o Percival de magia então responde: bem, ele está ali, bem atrás de você. E ao olhar para trás, Percival vê algo muito grande, um grande aglomerado que estava tremendo muito. O Percival de magia começa então a explicar. Ele está com muito medo do estranho fenômeno que atacou o reino dos demônios. E esta é a verdadeira forma daquele que você chama de Behemoth, e que também é o nosso irmão. E agora, ainda mais confuso, Percival pergunta se o clone estava querendo dizer que os dois eram irmãos daquele grande aglomerado. E encarando Percival, o clone pede para que ele escute com atenção o que ele iria dizer. Originalmente, nenhum de nós tinha qualquer forma definida ou individualidade, e nós temos o dever de trazer prosperidade a todos os reinos, mas também a morte. E Percival, após escutar tudo isso, pergunta: Mas quem é você? E quem eu realmente sou? E a resposta do seu clone é:
nós somos os espíritos da vida. O mini Perceval revela finalmente sua verdadeira e chocante identidade. Mas qual será o significado de ser o espírito da vida, aquele que traz prosperidade e morte aos reinos? Continua no próximo capítulo intitulado Vaz Zigra. E será que vamos acertar essa teoria? Bom, eu ainda acho um pouco confuso, mas algumas coisas parecem caminhar para aquela nossa teoria sobre a origem do Percival. Mas de fato ainda não temos informações suficientes para concluir o que precisamente significa o espírito da vida e da morte. Se eles são novas entidades ou, como eu especulei, aspectos do caos. Pois eu acredito que seja mais coerente pensar no espírito da vida e da morte como um aspecto do caos que se separou da parte maior e se dividiu em pedaços. E isso poderia explicar, como eu citei naquele vídeo, porque o Arthur não é tão poderoso quanto deveria ser. Mas nós vamos se aprofundar nesse assunto, destrinchar todo esse capítulo no nosso próximo vídeo, um mega vídeo de análise / teoria, até porque nós vamos ter um pouco mais de tempo até o lançamento do próximo capítulo, pois nós vamos ter, infelizmente, uma pausa de uma semana. Mas fiquem ligados aqui no canal para não perder os próximos vídeos antes do lançamento do próximo review. E comentem o que vocês acharam dessa revelação e quais teorias vocês têm sobre isso. E por fim, eu não posso deixar de agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Misael e ao Igor que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço também a cada um de vocês e espero, claro, vê-los novamente aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!